grande prazer e alegria que, mais uma vez, eu estou aqui com os irmãos para juntos meditarmos na Palavra de Deus, nessa campanha, vamos dizer assim, nesse trabalho tão interessante que é o programa Celebrando a Recuperação. E eu gostaria que a igreja acessasse a sua Bíblia, ou abrisse a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 32. Vamos ler 2 versículos do Salmo 32. Eu gostaria que a igreja abrisse aí a sua Bíblia. Antes da leitura, eu gostaria de convidá-los a inclinar sua cabeça e num momento de oração, entregarmos agora o nosso coração a Deus e pedir para que o Espírito Santo, Ele possa estar sondando a nossa mente, o nosso coração e nos refazendo, nos reconstruindo através da sua visitação, que já está acontecendo pelos louvores, já está acontecendo ao longo dessas mensagens e agora através da pregação da palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, graças damos a Ti, Senhor, por essa noite e este momento em torno da palavra, Senhor. Pedimos a Ti, que é o conhecedor das nossas mais profundas necessidades, até mesmo aquilo que nós não temos a percepção, mas o Senhor sabe qual é a nossa real necessidade. Então, seja cirúrgico, ó Deus, nessa noite e venha remover da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que é contrário à sua vontade, o seu desejo para nós. E que no lugar o Senhor venha construir, ó Pai, um edifício forte, ó Pai, um fruto que seja gerado, Pai, que permaneça, que a vida de Jesus se confunda com a nossa vida, Pai, que esteja presente entre nós. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, então, aqui no Salmo 32, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Que texto maravilhoso. Querida igreja, nós estamos nessa campanha, nessa série de mensagens, nesse programa de implantar essa noção de celebrar a recuperação. E nessa noite o tema da nossa mensagem é tornando-me limpo, tornando-me limpo. Nós vamos falar sobre ficar limpo, sobre o perdão, sobre vencer essa batalha contra o pecado. Nosso objetivo nesse mês, nosso objetivo mais específico, mas sempre foi o objetivo da nossa igreja e de toda a igreja que serve a Deus, é de celebrar e viver a recuperação. Mas eu fiquei pensando, o que será que significa exatamente essa ideia da recuperação? E eu comecei a pensar, investigando e pesquisando sobre a ideia da recuperação, eu acho que fica mais fácil, talvez, fazer como Jesus, que nunca colocava conceitos, mas com parábolas, né? Ele tentava explicar o que era o reino de Deus. E pensando nessa ideia da recuperação, a gente pode pensar, por exemplo, no doente, a pessoa que passa por uma enfermidade e ela tinha uma saúde boa, uma saúde perfeita, e quando vem a doença, o abatimento vem sobre o seu corpo físico, e ela faz um tratamento e ela busca a recuperação. Então, essa ideia da recuperação, ela pode ser muito bem ilustrada pelo doente, que ficou tão
decaído, seu semblante, seu físico, ele ficou deformado, deteriorado, né? E aí ele passa por um processo de se refazer. Quantos aqui já passaram por um momento de necessidade de recuperação da saúde? Quando eu tinha 6 anos, eu fiquei internado muitos dias, devido a queimaduras que eu sofri, e eu levei 1 ano para ter a devida recuperação, para poder voltar a brincar, correr, andar, até mesmo com risco de ficar cego. E foi nessa época que a minha família voltou para os pés de Jesus. Então, recuperação é quando a gente cai nesse estado que tinha aquela saúde perfeita e de repente ela é abalada. A recuperação, agora pensando na minha profissão, né, eu sou professor, eu tenho alunos que entram no processo de recuperação, que são aqueles alunos que não atingiram a sua nota, a sua média, né? Ficaram abaixo da média, não aprenderam bem os conceitos, não fizeram os seus trabalhos, não fizeram as suas provas, ou fizeram de um modo não satisfatório, e precisa passar por um processo de reavaliação, e não só reavaliar, né, mas o correto é recuperar aquilo que ele perdeu, aquilo que ele não entendeu, aquilo que ele não compreendeu, para que o conhecimento que ele não atingiu possa ser demonstrado agora numa outra atividade e ele tenha recuperado a sua nota, e não é só a nota, mas é o aprendizado. Quantas pessoas numa provação da vida, prova, né? Os alunos não gostam do nome prova, né? Eu tenho escrito em algumas provas minhas, atividade avaliativa, ninguém fica com medo. Aí lá pela metade que eles estão fazendo, aí eu comento assim, gente, essa prova tal, aí o pessoal fala, é prova? Eu falo, é prova. Mas olha, um simples nome prova já causa um medo. Mas se escrever atividade avaliativa, eles levam numa boa, né? Mas quantas pessoas nas provas da vida têm entrado em recuperação, né? Como será que está a sua avaliação diante de Deus? Como que está a sua avaliação diante do Evangelho? Vocês se lembram daquele jovem que tirou 9? Mas para Jesus tinha que ser 10, que ele ficou lá, né? Perguntando, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E Jesus falou, você conhece os mandamentos? Aí ele falou, eu faço tudo isso. Aí Jesus falou, falta uma coisa. Aí tirou 9, né? Tinha 10 mandamentos, ainda te falta uma coisa. E aí ele foi embora, triste, né? Como será que está a nossa avaliação diante de Deus? E um outro termo, e aí seria talvez para o doutor Edson explicar melhor, né? No campo jurídico, muitas vezes, uma pessoa, ela recupera um bem perdido, né? Talvez um bem que a pessoa perdeu, o uso, uma propriedade, e ela perdeu e ela entra na justiça e com uma ação judicial, ela recupera a posse daquilo. Eu posso me lembrar da carta do Apocalipse à igreja dos Efésios, quando diz, lembra da onde caíste, que perdeste o teu primeiro amor e volta às primeiras obras. O que será que nós temos perdido, que nós precisamos recuperar? Quando Abacuque, ele ora e ele clama, renova os nossos dias como dantes, ó Senhor. Ele estava pedindo para recuperar algum sentimento que Israel perdeu. O que será que nós estamos perdendo que precisa de recuperação? Então, diante dessas 3 ilustrações, eu gostaria que você fixasse elas para pensar no que é recuperação para a sua vida. Será que você se vê como o doente na sua saúde espiritual, que está talvez convalescendo, está precisando recuperar o vigor da vida espiritual, que não é mais o mesmo? Será que você já se sentiu forte?
espiritualmente falando, e hoje se sente mais debilitado. Eu posso lembrar de Sansão, depois que, cheio do Espírito do Senhor, ele arranca as portas da cidade dos filisteus, e ele carrega aquela porta, arranca com ferrolho, com trinco, e ele leva para o alto de um morro, e depois ele anda, e está cansado, ele cai. E a Bíblia diz que ele estava quase morrendo de sede e de cansaço. Aquele homem que, cheio do Espírito do Senhor, fazia proezas, agora está caído, mas ele clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o chão e brotou água, e ele bebeu água e reviveu, e foi recuperado. Será que a melhor comparação para você seria de alguém que nas provações da vida não está atingindo o aprendizado que precisa? Será que você tem aprendido? Porque alguns alunos, algumas pessoas têm uma visão equivocada e acham que a recuperação é punição. Mas a recuperação não é punição. A recuperação é correção daquilo que não foi entendido, aquilo que não foi aprendido, para que seja revisitado. E aí sim, compreendido, inserido na mente, no coração, para que a pessoa entenda. Será que as provações da vida, você tem tirado as devidas lições? Ou será que você está em recuperação e não tem compreendido o que Deus te ensina no dia a dia, nas relações e na vida? Ou será que a melhor comparação é a da pessoa que perdeu um bem e precisa recuperar esse bem que foi perdido? Não extingais o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Será que você tem apagado a presença do Espírito de Deus em sua vida e é hora de reacender essa chama? Será que nós precisamos ouvir de Jesus para a nossa igreja, para a nossa vida, como ele disse daquela jovem que estava morta, mas ele diz: calma, não está morta, apenas dorme, eu acordarei. Será que nós estamos como aquela menina, dormindo, quase mortos? Mas quem sabe nessas pregações, nessa série de mensagens, Jesus está falando: não morreu, apenas dorme, irei acordá-los. Igreja, nós precisamos, nossa série de mensagens, ter uma noção muito séria, porque eu acredito piamente que não é por produção humana, seja do pastor Fernando, do pastor Davi, essa série de mensagens, mas é a ação de Deus através dos pastores da igreja. Só que se é a ação de Deus, é porque aqui existem pessoas que precisam de recuperação. Se assim não fosse, essa pregação estaria no lugar errado. Se esse é o lugar de celebrar a recuperação, é porque nós precisamos de recuperação. Eu só posso falar de recuperação para doentes, para pessoas que perderam algum bem, para pessoas que não estão aprendendo o que devem aprender. Eu só posso falar de recuperação para pecadores. Se aqui não há pecadores, então eu não posso falar de recuperação, e o nosso tema vai falar do pecado. Eu preciso de pessoas aqui nessa noite que possa colocar as pedras no chão. Pessoas que possam ouvir Jesus falando: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então precisa de pessoas que não atirem a pedra, mas que colocam no chão. Porque se identifica: eu sou o pecador, eu não posso jogar a pedra. Uma curiosidade que eu descobri nessa semana, no século XVIII, algumas pessoas que perseguiam o avivamento que acontecia na Inglaterra, teve um homem que encheu o bolso de pedras e foi para a igreja para, na hora que o John Wesley fosse pregar, ele começar a jogar pedras. E na hora que ele pisou na igreja, o John Wesley, ele disse esse versículo: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Era a pregação. E aquele homem, ele ficou tão impactado que ele tirou todas as pedras do bolso e ele ouviu a mensagem e ele se converteu. É esse tipo de pessoas que nós precisamos.
porque são essas pessoas que precisam da recuperação. Para que haja recuperação, nós precisamos experimentar perdão. Só existe recuperação na vida de quem receber perdão. Porém, só vai receber perdão quem buscar o perdão. Porém, só vai buscar o perdão quem perceber que precisa do perdão, quem se identificar como pecador. Então, para a restauração, para a recuperação, é preciso perdão. É preciso receber, experimentar na vida o que é o perdão. Mas eu só vou experimentar o perdão se eu buscá-lo. Mas eu só vou buscá-lo se eu me identificar como um dos que necessitam do perdão. Então, eu coloquei o inverso, né? Vamos colocar na ordem correta? Para que a recuperação aconteça, primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu preciso de perdão. Eu preciso de reconhecimento, eu preciso perceber. Segundo, eu percebi que eu sou pecador, é comigo que essa palavra fala. Então agora que eu reconheci quem eu sou, agora eu busco perdão. E agora que eu busco perdão, agora eu estou pronto para experimentar, passar pela experiência de ser perdoado. Pensando nesse texto dos Salmos, eu quero começar pensando no Salmo sobre o permanente e o circunstancial. Este Salmo, ele começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado. É do conhecimento de todos pelo Sermão da Montanha que bem-aventurado é um sinônimo, é um termo que pode ser colocado como feliz. Bem-aventurado pode ser feliz. Alguns colocam até como abençoado. Abençoado mas é mais conhecido trocar bem-aventurado por feliz. E eu quero perguntar para a igreja então, o que é ser feliz? O que é estar feliz? Porque começa falando de felicidade. E eu quero dizer que existe dois tipos de felicidade. Existe a felicidade como condição, que está ligada ao ser feliz. E existe a felicidade que está ligada ao estado, ao momento. E nós temos nos preocupado mais com a felicidade do momento, que é circunstancial, do que a felicidade do ser, que é permanente. Porque eu posso entender que eu posso ser feliz e estar triste. Eu posso ser feliz, porque a minha percepção é de alguém que foi perdoado. Eu posso ser feliz porque eu tenho a percepção, a leitura maior de que eu fui encontrado. Eu estava perdido e eu fui achado, eu fui encontrado. Eu posso ter a percepção maior que eu sou filho de Deus, que eu sou filho do rei. Eu posso ter a percepção maior de que o reino de Deus é meu. Bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Eu posso ser feliz porque eu posso ter a percepção maior de que o rei há de voltar para me buscar, e eu tenho uma herança segura, inalcançável pela corrupção, pela traça, pelo ladrão. Lá está o meu tesouro. Eu posso ser feliz na perspectiva maior, mas eu posso estar triste pelas circunstancialidades da vida, pelo meu filho que está doente, pela esposa que faleceu, pelo pai que partiu, pela briga que eu tive, o desentendimento que eu tive com uma esposa, pelo problema, pelo desemprego. Eu posso, na circunstância, me entristecer, mas no ser eu posso estar feliz. Esta felicidade que o Salmo mostra é a felicidade que vai te colocar o ser feliz. Ainda que eu esteja talvez triste, eu possa ser feliz.
E eu posso mostrar um versículo sobre isso, que é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim, 2 Coríntios 6, 10, entristecidos, mas sempre alegres. Será que Paulo estava doido quando escreveu um negócio desse? Entristecidos, mas sempre, não é às vezes, é sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque a diferença entre o ser e o estar, que é circunstancial. A felicidade, a real felicidade, a felicidade permanente, ela tem que falar mais alto em nossos corações. Porque que muitas vezes nós estamos tristes e damos lugar e damos mais voz à tristeza, porque o nosso olhar se prende mais ao terreno do que ao eterno, porque os nossos sonhos, eles se prendem apenas ao transitório, ao passageiro, e não olha para o transcendente, para o eterno, para aquilo que é imarcessível, para aquilo que ninguém poderá tirar de você e de mim, que é nosso. A felicidade real, ela só começa quando acontece a cura do que está doente, que não é a cura física. Quando acontece o acerto do que está quebrado, e agora para ficar mais teológico, quando acontece o levantar do que está caído. Do que está caído. A verdadeira felicidade, ela começa somente quando o problema da queda, que é a forma teológica de dizer que o homem se afastou de Deus, que o homem pecou, que o homem se separou, que o homem deu as costas para Deus, só quando essa circunstância que está quebrada, que é maior do que qualquer circunstancialidade temporal, mas ela é eterna, é o homem que Deus criou para uma finalidade, mas cuja finalidade foi desviada, foi rompida. Por isso que o entendimento do pecado é errar o alvo, porque o homem tinha um alvo, tinha um objetivo estabelecido pelo Criador, e quando ele foge desse alvo, é a queda que acontece. Então é preciso que isso seja consertado, é preciso que isso seja curado, é preciso que isso seja recuperado. Por isso que eu quero lembrar uma exposição mais teológica que o pastor comentou recentemente, quando ele falou que existe o pecado e os pecados. Lembram disso? O pecado no singular, que quer dizer justamente da nossa condição, eu sou pecador, se refere à queda do homem, se refere no singular a esse afastamento de Deus. Eu quero fazer a pergunta agora. Você quer ser feliz mesmo estando triste? Você quer experimentar isso? Você quer experimentar ser feliz mesmo que em alguns momentos você esteja triste? Eu quero dizer que a maioria dos que estão aqui já tem acesso a isso e talvez apenas se esqueceram. Uma das coisas que aquele livro do ano passado, dos pequenos grupos, que era da vida centrada no Evangelho, ele faz questão de lembrar, é que ainda hoje eu preciso do mesmo sacrifício na cruz para o perdão dos meus pecados. Ele ainda vale hoje. Uma das coisas que aquele livro que foi estudado no ano passado, ele ensina, é que quanto mais próximo estou de Deus, mais eu vejo que eu preciso dele, porque mais eu percebo que eu sou pecador. Mas em muitas experiências cristãs tem acontecido o contrário. Parece que as pessoas esquecem que o poder do sangue que te perdoou no dia que você aceitou a Cristo, que você encontrou com Cristo, ele ainda vale hoje na sua vida, na sua existência. É o mesmo sangue, é o mesmo perdão, é o mesmo sacrifício, é a mesma misericórdia. E nós esquecemos disso. Então eu gostaria de te provocar a relembrar que você já venceu o pecado. Talvez você não venceu os pecados, que ainda te assedia todos os dias. Mas o pecado está vencido, porque o escrito de dívida foi cravado na cruz e foi inteiramente removido.
Então, ainda que os pecados te perturbem, se você se entregou a Jesus, você experimenta o que está no verso 2. Vamos reler o verso 2? Olha o que diz o verso 2 aí do Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, é atribuição, não atribui iniquidade. Sabe o que esse salmo está mostrando? Que você tem iniquidade, mas Deus não atribui a você. Você tem pecados, mas Deus não atribui a você. Por que que Ele não atribui a você? Porque num gesto misterioso, os seus pecados não são mais seus, mas foram lançados em Cristo. E a justiça de Cristo saiu de Cristo e paira sobre você. Teologicamente isso se chama justificação. De forma que você não é justo pelo que fez, mas por atribuição divina. Você está justificado e declarado justo. Então você tem todo motivo de regozijar e se alegrar. Por isso que o primeiro versículo, ele é contínuo. Vocês viram como diz o primeiro versículo? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada? Não, não é o que foi, mas é, porque o sangue de Cristo que te perdoou no passado, te perdoa hoje. Bem-aventurado aquele cujo pecado você é perdoado, você não apenas foi e nem apenas será, você é perdoado, porque o poder da redenção que há em Cristo Jesus, ela valeu para o seu passado, ela vale para o seu presente e ela vale por toda a eternidade. Por isso que não tememos mais a morte e podemos olhar para o pecado e podemos olhar para a morte e gritar para ela: aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua força, ó morte? Vencida foi no sacrifício de Jesus. Igreja, eu gostaria de agora nós pensarmos na sequência dessa situação. Eu gostaria de pensar com os irmãos em Romanos 6, 22. Eu separei alguns textos, mas Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertos do pecado. Você está liberto do pecado. Amém? Está liberto do pecado. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. É aqui que a coisa pega hoje. E por fim a vida eterna. Vocês notaram 3 processos? Nós estamos libertos do pecado, isso aconteceu. Mas agora que somos servos, a nossa vida deve frutificar em santificação. Então, vencemos o pecado, mas agora os pecados nos cercam, nos tentam. E agora nós temos que vencer os pecados, tendo uma vida que frutifica em santificação. E quando que isso termina? Só no fim. E aqui diz que por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os nossos problemas, e aqui eu gostaria que caísse por terra qualquer dúvida que você tenha da sua salvação. Porque você foi comprado. Você foi comprado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas você ainda é pecador. Você foi comprado, mas você ainda é pecador. E a nossa crise é que agora que nós fomos transformados em servos, como diz aqui o texto de Romanos, às vezes o servo não quer servir. Às vezes o servo é o aluno que está em recuperação. Às vezes o servo é aquele que está doente e precisa se recuperar da sua saúde. Às vezes o servo é aquele que está perdendo alguns bens espirituais que precisa ser recuperado. O nosso problema agora não é sobre a salvação, porque creia, Jesus te comprou, você entregou a sua vida para Ele, você pertence a Ele.
Mas Ele não está satisfeito que você apenas tenha se declarado dEle. Ele quer que você tenha uma vida de triunfo, você tenha uma vida com abundância, você tenha uma vida que experimente frutificar em frutos de santificação, de amor, de longanimidade, de paciência, de alegria, de fidelidade. Ele quer que você experimente o que é viver uma vida mais consagrada a Deus. Por isso nós precisamos, lembrando a conversa de Jesus com Pedro. Vamos lembrar a conversa de Jesus com Pedro? É a conversa da recuperação. Jesus chega lá em João 13 e ele começa a limpar. O tema da nossa mensagem é tornar-me limpo, né? Jesus começa a lavar o pé dos discípulos, a limpar, lavar. E aí Pedro fala: Senhor, você não pode lavar os meus pés. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então não apenas o pé, mas o corpo inteiro. Aí Jesus fala: não, Pedro, você já está limpo, basta o pé. Você já foi lavado, basta o pé. Basta o pé, você já tomou o banho, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O banho da regeneração, como diz o texto de Tito, o lavar regenerador do Espírito Santo já aconteceu. Mas nessa caminhada, os nossos pés vão ficando sujos. Nessa caminhada ainda há uma luta contra o pecado. Nessa caminhada, como diz Paulo, que diz que nós temos que nos desapegar de todo o peso e do pecado que nos assedia. O pecado nos assedia todos os dias, a todo momento, e vai grudando, impregnando em nós. Só que Jesus, todos os dias, está com a toalha, a bacia e a água, querendo lavar os nossos pés. Então, eu quero convocar a igreja para fazer uma coisa que vai ser estranha aqui agora. Eu quero que a igreja seja uma caçadora de pecados. Nós vamos caçar pecados. Cuidado, hein? Eu não falei para caçar pecadores. Se for para caçar pecadores, é só você olhar no espelho. Mas para caçar pecados, nós precisamos caçar os nossos pecados. Igreja, relembrando o que eu disse na introdução, para que haja recuperação, o primeiro passo é reconhecer que você é pecador, que você precisa de perdão, que você precisa ser limpo. Tem alguns que estão falando igual Pedro: não, eu não preciso, o Senhor não vai limpar os meus pés. E Jesus está falando: cuidado, porque se eu não te limpar, você não vai ter parte comigo. Aquele galho que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mesmo você que já dá bons frutos, Ele quer limpar para que você produza mais frutos ainda. Eu quero que você viva a experiência da ceia, de 1 Coríntios 11, 28, que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não quero que você casse os pecados do seu irmão, mas eu quero que você casse os seus pecados. Quais são os pecados que ainda habitam em você? O pecado foi vencido, mas nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação, como diz o texto que eu lembrei de João 15, aquele que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. É preciso, igreja, que a gente dê nome aos bois. É preciso que você busque quais são os seus pecados. A igreja, ou as igrejas, ou os convertidos que têm aquela experiência de encontro tão forte com Deus e tem uma busca que eu quero agradar mais a Deus, eu preciso agradar mais a Deus. Vocês já passaram por essa experiência ou ainda estão passando? Eu espero que ainda estejam passando.
Porque os crentes que têm o seu primeiro amor, lembrando o texto lá da carta do Apocalipse, espero que você ainda viva esse amor, são crentes que estão querendo, estão desejosos. O que eu posso fazer para servir a Deus melhor? O que eu posso fazer para amar mais? O que eu posso fazer para conhecer melhor? Eu quero servir mais, eu quero amar mais, eu quero estar mais perto de Deus. É uma busca como o do servo, como ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, assim o desejo por Deus. Esse tem que ser o seu desejo, mas esse desejo vai te levar a querer retirar muitas coisas de você que te afasta do Senhor, que te separa de Deus, que não é vontade de Deus. Então é hora da gente parar e começar a perceber o que em nós não tem agradado a Deus, o que em nós está errado. E aí eu convido a igreja a ler comigo Romanos 6, 12 e 13. Romanos 6, 12 e 13. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Paulo está falando com crentes, e para crentes ele diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, porque talvez o pecado está reinando em algumas áreas da nossa vida. Qual pecado está reinando no nosso coração? Nós precisamos do exame. Só pode corrigir a rota quem sabe que está no caminho errado. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Na experiência da ficção Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, ela fala para o gato que está perdida. E o gato pergunta para Alice: mas Alice, para onde você vai? E ela diz: eu não sei. Aí o gato responde, né? Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber, a gente tem que dar nome, a gente tem que reconhecer, para a gente saber qual é o caminho, qual é a decisão, qual é o acerto. Vamos nos examinar. Nós perdemos tanto tempo com entretenimentos, nós perdemos tanto tempo com redes sociais, nós perdemos tanto tempo com coisas triviais. Mas será que nós estamos dedicando tempo a orar e a se investigar e a desejar? Eu quero servir melhor, eu quero ser mais de Deus, eu quero estar mais próximo do Senhor. E nesse encaramento se descobrir, e talvez a descoberta vai ser feia. Mas ela vai ser feia, mas vai ser curadora, vai ser restauradora. Talvez quando você se olhar muito, você vai dar um grito igual Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Talvez quando você se olhar e você vê o tanto de inveja que ainda está no seu coração, o tanto de ira, de amargura, de orgulho, de ódios, o tanto de vingança, o tanto de coisas que estão encaixotadas dentro da nossa mente, do nosso coração, que não deveria estar ali. Talvez você vai gritar como Paulo: miserável homem que sou. Mas é importante que você dê esse grito, porque se você é miserável, existe um Deus misericordioso, que cura corações, que recupera vidas. Mas é preciso reconhecer, é preciso enxergar, é preciso saber, para que Deus opere no seu coração. Se você já se sente assim, eu quero dizer que eu tenho duas boas notícias. Você já se sente incomodado com algum pecado? Tem alguma coisa que já te incomoda? Duas boas notícias. A primeira é que se você se sente incomodado é porque você está no grupo dos que querem servir melhor, dos que querem amar melhor, dos que querem estar mais próximos de Deus. Porque isso já te dá um incômodo.
E a segunda boa notícia é que existe perdão, existe cura, existe recuperação. Agora, se você não sente nenhum incômodo, eu quero dizer, cuidado. Cuidado. Porque não existe ninguém que seja tão santo a ponto de não precisar corrigir e consertar alguma coisa da vida. Hoje pela manhã o pastor, ele disse algo do tipo, né, que, eu vou parafrasear, se eu estiver errado depois o pastor corrige quando subir aqui, né? Ele disse que não é errado errar, mas o errado é não reconhecer o erro. É mais ou menos isso, né, pastor? Eu quero dizer que, de fato, isso é verdade. Eu quero acrescentar mais uma coisa. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós ainda não fomos glorificados. Há uma promessa na Bíblia que o nosso corpo será transformado. Há uma promessa na Bíblia que na Nova Jerusalém não entra pecado. Mas não é essa aqui ainda entra. Graças a Deus, porque eu estou aqui, senão eu daria lá fora. Essa aqui ainda entra pecadores, ainda entra pecado. Mas um dia nós entraremos numa nova Jerusalém que Deus enxugará as lágrimas, não haverá dor, não haverá dores e não haverá pecado. Mas nós ainda não chegamos lá, portanto ainda temos falhas e erros. Mas Ele está insistindo aqui hoje. Aquele que produz fruto, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Igreja, nós temos pecados que nós nem sabemos. Nós temos pecados que nós nem reconhecemos. Paulo achava que estava certo. Paulo dizia que era zeloso da lei. Ele torturava crentes. Ele fazia blasfemar. E ele achava que Deus era com ele. Ele achava que estava tudo certo. Ele era um perito na lei, ele conhecia toda a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, mas com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de raiva. Igreja, nós pecamos e nem percebemos. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, eu tinha uma vida muito ativa na igreja, pregando constantemente, na igreja pentecostal Deus é Amor, onde eu passei minha adolescência. Eu pregava 5 vezes por semana, pregava direto. Teve um mês que eu preguei 30 vezes. As igrejinhas, são igrejinhas pequenas que tem culto todos os dias. Eu estava tão envolvido que uma vez eu cheguei de Mogi, preguei em Mogi, cheguei em casa, acho que troquei de roupa e fui pregar numa vigília. E no outro dia minha mãe falou assim para mim, seu pai ficou muito triste. Eu falei, por quê? Porque você entrou, trocou de roupa, foi embora e nem o cumprimentou. Eu estava tão envolvido que não dava atenção para o meu pai. Isso é um pecado. Eu pecava fazendo a minha espiritualidade, a minha religiosidade, a minha vida para a obra de Deus, mas esquecendo da família. Às vezes nós pecamos, muitas vezes, porque tem pessoas que dão o dízimo e as ofertas certinho, e tem um pai doente e nunca ajuda o pai que está doente. Às vezes nós pecamos porque não faltamos em um ensaio, mas só ligamos para a mãe no Dia das Mães. Às vezes nós pecamos porque nós sabemos aconselhar muito bem e ouvir muito bem quem é da igreja, mas não ouvimos a nossa esposa ou o nosso marido. Às vezes nós pecamos na nossa espiritualidade. Eu lembro de Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. É um texto um pouco longo, mas serve para ilustrar. Diz assim, está sendo projetado, né? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, o sábado, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Israel aqui cumpria todos os ritos. E não dá para falar que era como Caim, que oferecia talvez não o melhor. Não, eles eram igual a Abel, oferecia da gordura, do melhor, era a melhor oferta. Mas havia atos que Deus não queria, não estava completo. Os profetas nunca foram contra o que está descrito. Eles eram contra aquilo se tornar uma mecânica apenas. O que será que na nossa vida precisa de correção? O que será que na nossa vida precisa de conserto, de recuperação? Onde que está o nosso pecado? Lembra de Elias, quando falou, Deus, tira a minha vida, só eu fiquei. E aí Deus fala, não, Elias, calma aí, Elias. Ainda tem aí 10.000 que não se curvaram. Não é só você não, tem mais gente. Você não está enxergando, mas tem mais que foram preservados. Eu já ouvi crentes falarem que odeiam outras pessoas. Eu já vi pessoas que fecham o coração. O que será que em nós precisa de correção? Onde será que está? Onde será que está? É feio encarar? Pode ser feio, mas vai ficar bonito. Ah, vai ficar bonito demais. Você vai ficar mais bonito do que já é. O livro Retrato de Dorian Gray, um clássico da literatura inglesa, diz de um rapaz que, muito bonito, jovem, né? Muito bonito, como vocês aí são tão bonitos, né? Jovem, assim, ele olha para um quadro, tinha um artista que fez um quadro muito realista dele. Na época, eu acho que não existia máquina de fotografia, mas pelo menos não era popular, o livro é do século XIX. Mas quando ele olha o quadro que é tão realista, ele olha para o quadro e ele diz, eu vou envelhecer, mas o quadro sempre vai estar jovem, bonito. Ah, eu daria a minha alma se o quadro envelhecesse e eu permanecesse sempre jovem. E começa a acontecer. E com o passar do tempo, ele nota que o quadro vai ficando com rugas, vai envelhecendo, e ele sempre está jovem. E aí ele esconde o quadro, o que vão dizer, né? Vão falar, isso é bruxaria, né? E ele esconde o quadro para ninguém ver. E passa 5, 10, 15, 20 anos, ele sempre com aquele semblante jovem. Só que ele se torna uma pessoa muito má. Ele termina um noivado, provoca o suicídio da moça, assassina o cunhado, começa a andar em regiões de vício. Ele se torna uma pessoa muito ruim. E o quadro não só fica velho, como começa a ficar monstruoso, o quadro começa a ficar feio, o quadro começa a ficar com um semblante de monstruosidade. Porque o quadro não só envelhece, o quadro retrata a alma de Dorian Gray. Eu quero perguntar, se houvesse um quadro que retratasse a sua alma, como seria esse quadro? Mas Deus está com esse quadro na mão, porque como Deus disse para Samuel, Samuel, eu não olho como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. O nosso quadro da nossa alma está na mão de Deus. E infelizmente alguns não vão ler o livro, que eu vou ter que contar o final. O Dorian Gray, no final, ele tem um arrependimento. Ele percebe tudo, ele se arrepende. E ele faz uma oração, não me lembro se é o Pai Nosso, mas ele faz uma oração de arrependido. E ele pega um instrumento, uma faca, uma tesoura, eu não recordo agora, ele rasga o quadro. E na hora que ele rasga o quadro, ele sente a ferida. E ele começa a morrer. Mas quando ele olha para o quadro, o semblante do quadro começa a mudar e começa a recuperar, porque ele havia pedido perdão. Então, é a recuperação. Nós precisamos nos encarar, nos enxergar,
E enxergando, nós vamos experimentar o Salmo 130, versículo 1 a 4. Salmo 130, versículo 1 a 4. Aquele que se sentir muito pecador, ele vai gritar igual esse salmista. Irmãos, não tenha vergonha de se sentir muito pecador, tá? Depois que Paulo gritou, o grito que teve, e depois que você leu o que está aqui no Salmo, você não é melhor nem que Paulo e nem que o salmista, né? E olha o que o salmista diz no Salmo 130, 1 a 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele se sentia no fundo do poço, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. É um grito, porque ele está no fundo do poço, nas profundezas. Estejam alertas aos teus ouvidos as minhas súplicas. Não é oração, não é pedido, é súplica. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? O que ele está dizendo, ele está consciente que se Deus olhar para os nossos pecados, ninguém fica de pé. Ninguém resiste, não sobra um. Abraão, amigo de Deus, não ficaria de pé. Ninguém ficaria de pé diante da santidade daquele que é santo, 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 que ninguém pode olhar e contemplar e permanecer vivo. Então o salmista grita, eu sou muito pecador, mas se o Senhor der atenção ao pecado, quem subsiste? Aí ele termina no verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Quando você se aproxima do Deus que é santo, 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 e você grita pelos seus pecados, Ele não te lança fora, Ele te cobre com amor e te perdoa. Esse mesmo Salmo 32, vamos ler mais um pouquinho? O Salmo 32, o versículo 3 a 5, a experiência é muito parecida. No verso 3, o Salmo 32, verso 3 ao 5, está escrito assim: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. É essa experiência que nós queremos que a igreja experimente, que eu quero experimentar, porque eu preciso. Nós precisamos. Igreja, se você caçar os seus pecados e você os encontrar, amarra bem eles e apresenta para Deus, dando nomes. Deus, eu fiquei com inveja. Deus, eu senti ódio. Deus, eu sou muito materialista. Deus, eu fecho o coração para o próximo. Amarra os seus pecados, sai caçando eles, apresenta diante de Deus. E você não vai encontrar um juiz severo que vai te punir. Você vai encontrar um Pai amoroso que vai te perdoar e vai te dar forças para você ser renovado, recuperado, refeito, ser construído à imagem de Jesus, porque aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Eu só quero fazer uma referência que é um termo que pode passar meio estranho para os irmãos, mas lá no verso 1, do nosso tema do Salmo 32, diz do pecado que é coberto, né? Eu quero falar que é pecado coberto, não encoberto. Pecado coberto, não encoberto. Pode ter uma noção errada que pecado coberto é pecado escondido. Só que a referência aqui, e aqui varia uma bela aula, quem sabe o Fernando faça uma aula sobre a expiação, aí você tem que ler Levíticos 16. Por que diz pecado coberto? Porque a Arca da Aliança, o que tinha na Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança, tinha a tábua dos 10 mandamentos. Em cima da arca tinha uma placa chamada propiciatório. No dia da expiação era morto o bode expiatório. Isso, o bode expiatório era morto. Tem um bode emissário, mas fica para a aula com o Fernando, hein? O Fernando está dando panorama bíblico. Não faltem na aula, ele vai explicar isso daí, qualquer aula aí. Pega o sangue do bode expiatório e joga em cima daquela placa. E o sangue cobre a placa.
embaixo da placa estão os mandamentos que o povo quebrou, que o povo desobedeceu. O sangue cobriu os mandamentos que foram quebrados. O sangue cobriu o pecado. E agora que o sangue cobriu, o pecado está perdoado. E agora, como diz Hebreus, sem precisar de sangue de novilhos ou bodes, mas com sangue do Cordeiro perfeito, uma vez por todas, removeu o pecado. Por isso que o pecado é coberto, não é o pecado escondido, encoberto, mas é o pecado que agora, pelo preço do sangue, foi tirado, foi apagado, foi removido pelo poder do sacrifício de Jesus. E para concluir a mensagem, eu quero dizer que é não ser feliz ao pecar. E agora sim eu quero reforçar mais uma vez o que foi falado de manhã. De manhã foi falado assim, ó, não é errado errar. A palavra do pastor, hein? Não é errado errar. Errado é não reconhecer o erro. Então eu quero dizer mais uma coisa. Isso é verdade. Mas todos nós vamos errar. Mas não podemos ter alegria em pecar. Não podemos nos alegrar no erro. Vamos reler o verso 2 do Salmo 32. Olha o verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e eu quero pegar esse finalzinho, ó, em cujo espírito não há dolo. Na NVI está assim, ó, em quem não há hipocrisia. Na NVT está cuja consciência é sempre sincera. Qual que é a ideia? Que nessas outras versões fica mais claro. É a pessoa que busca o perdão, mas não é por hipocrisia. Não é a pessoa que pede perdão, mas é da boca para fora. Tem que ter contrição. Sabe a pessoa que mentiu para você e fala, desculpa aí, tá? Não é isso. Tem que ter contrição. Tem que ter, de fato, arrependimento. Tem que ter tristeza, porque Deus me perdoou, mas eu entristeci o Espírito Santo. Eu pequei, eu não estou sendo aquilo que Deus quer que eu seja. Quando diz aqui que não há hipocrisia, consciência sincera, que a pessoa de fato está sendo perdoada, mas ela tem consciência do seu pecado, da sua mácula, da sua mancha. Esse Deus não recusa, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Se você caçar os seus pecados e você os encontrar, os encare até você ter vergonha deles. E você entregar para Deus e falar, Deus, não é isso que o Senhor quer que eu seja. E aí você vai se encaixar nesse salmo, porque em você não haverá nenhuma hipocrisia, nenhum dolo, nenhum engano. Igreja, eu queria muito que Deus tivesse me dado a capacidade de cantar, mas eu não tenho. E se eu cantar hoje, na próxima vez que eu pregar, vai ter meia dúzia de pessoas, e alguns irão embora mais cedo. Então, é uma pena, né? Porque tem alguns louvores que eu gostaria de ouvir na igreja e ninguém canta. Porque são alguns antigos, tá? Não, nada contra os louvores mais recentes, que são lindos. O nosso repertório é muito bom. Mas pensando nessa mensagem, eu lembrei de um louvor chamado Entrei no Templo, do Oséias de Paula. E eu quero ler o trechinho da música que ele diz assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos, para conversar com o Senhor, desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor, ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez, mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Aí no coro ele diz, porém Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Esse louvor, que é muito mais antigo da minha adolescência, mas eu sempre gostei desses hinos antigos,
sempre me chamou a atenção porque ele fala do crente que peca, mas não tem alegria em pecar. Jesus não esquece daquele que peca, mas não fica feliz, porque é isso que nós precisamos, desse encontro para se tornar cada vez mais santo, cada vez mais transformado. Nós precisamos, nós andamos juntos, estamos todos aqui na mesma condição de pecadores. Nós somos somos membros uns dos outros, estamos caminhando junto e precisamos aqui um ajudar o outro, para que os nossos pecados comecem a ser diminuídos, retirados e cada vez mais santos, cada vez mais santos, cada vez mais santos. A nossa experiência, aí para concluir a mensagem, tem que ser a do filho pródigo. Lucas 15, 16 a seguir, eu destaco algumas falas desse episódio. Lucas 15, 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nós temos que procurar a comida de porco que a gente ainda come. Nós temos que procurar no nosso interior o pecado que ainda está em nós, que nós ainda devoramos, que na nossa mente, no nosso coração ainda está escondido. Nós temos que procurar. E aí então no verso 17, então caindo em si, esse é o momento que ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei. Aqui ele não só reconhece, mas como ele já planeja buscar perdão. Reconhecer que é pecador, depois buscar. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, eu quero ser só empregado, eu não mereço, eu não sou digno. E é esse que deve ser o nosso sentimento, a gente tem que se achar indigno, mas não é assim que o pai vai responder. No verso 20, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. Quando você olhar para dentro e ver os seus pecados mais tenebrosos e feios, e você for triste, choroso, no fundo do poço, dizendo como o salmista, das profundezas a te clamo, quanta vergonha eu tenho. Você não vai encontrar um pai severo, mas você vai encontrar um pai que vai vir correndo, vai te abraçar e vai te encher de beijos. Porque ele vai te ver que você está correndo para perto dele. E você vai dizer toda aquela oração improvisada que está no verso 21. Vai dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E você vai querer dizer mais, mas não vai dar nem tempo, porque o seu coração vai ser tomado por um refrigério restaurador, porque o pai vai interromper. E vai dizer aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vista ele, põe um anel no dedo, sandália no pé, vamos matar um animal cevado, corramos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E para terminar, e começaram a celebrar a recuperação. E aqui me perdoe os tradutores, porque eu mudei de propósito, né? E começaram a celebrar a recuperação. Eu sei que o filho pródigo é lido para desviados, mas não é só desviados. Todo filho que está ainda comendo o que não deve comer, quando cai em si e fala, meu Deus, eu estou no meio dessa lama toda, e ele correr para o pai. Ah, que encontro maravilhoso. Se você deixar, você vai experimentar uma experiência que não há descrição, talvez essa. Um pai que vai te abraçar, que vai te beijar, que vai te vestir de novo, que vai te recuperar. Igreja, fiquem de pé. Vamos orar pensando nessa mensagem que diz que nós precisamos reconhecer quem nós somos. E uma vez reconhecido, buscar o perdão. E uma vez que se busca o perdão, experimentar a graça desse perdão que Deus tem para oferecer a todos nós.
Se você tiver vontade, faça agora o que der vontade, vir na frente, colocar a mão no coração, dobrar o joelho, abraçar alguém. Agora é um momento de orar, de falar com esse pai, de chegar para esse pai e ele vai vir correndo, ele está vindo correndo para te abraçar. Você vai sentir esse abraço tão terno desse pai amoroso. Quero que você feche.